Hoje eu quero esclarecer uma dúvida que paira na cabeça de várias mães. Várias mães têm me perguntado e ficam, às vezes, se sentem ressentidas ou sentem culpa, ou às vezes sentem insegurança porque possuem filhos adotivos. E nessa situação, muitas vezes, elas não sabem o que fazer porque acham que elas têm medo de fazer alguma coisa e que depois essa coisa que elas vão fazer talvez vai dar problema lá no futuro. Eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês que está aqui me assistindo agora. Olha só, qualquer coisa que um pai, que a mãe faça nos primeiros anos de vida vai repercutir com certeza na vida adulta da criança. Isso é indiferente, tanto faz, independente da mãe ser uma mãe que tem um filho adotivo ou não. Qual é a diferença da mãe que tem um filho adotivo e da mãe que tem um filho biológico? Qual é a diferença? Olha, gente, a diferença é praticamente genética. Mas o ser humano não é só um monte de carne. Tem muitas pessoas que acham que o ser humano é um monte de carne. Agora, sem dúvida nenhuma, aquela criança que é adotada, se você não conhece o que aconteceu na história da gravidez da mãe, se não conhece os sentimentos que essa mãe cultivou quando estava grávida desse filho, ou se a mãe não amou, muitas vezes a mãe doou a criança, mas ela amou muito o filho. Então, isso faz toda a diferença. Então, é certamente a criança, os primeiros meses, desde que ela foi concebida, o modo que ela foi concebida, a vida uterina da criança e depois os primeiros momentos de vida, tudo isso é muito importante. Quais são os sentimentos que essa criança teve, se ela foi realmente querida por aquele adulto, se ela foi amada, se ela foi desejada ou se não. Certamente tudo isso influencia. Agora, uma vez que você adotou a criança, que essa criança é teu filho, você não precisa se sentir culpada, você deve agir como qualquer adulto age, de forma normal, como se fosse mesmo um filho biológico. E se ele não te chamar de filho, se ele te chamar de mãe, ou se ele não te chamar de mãe e você também não chamar ele de filho e ele te chamar simplesmente pelo teu nome, não fica obrigando ele a te chamar por mãe. Porque o mais importante não é isso. O mais importante é você dar uma excelente educação para ele. O mais importante é você entender ele. O mais importante é você fazer o melhor para ele e também não se sentir culpada. O importante é não sentir culpa quando você faz as coisas que você tem que fazer com o seu filho. E isso não só para a mãe que tem o filho adotado, mas também qualquer outra mãe. Se a gente que é adulto, quando nós vamos corrigir um filho, nós cultivamos o sentimento da culpa, esse sentimento ele destrói muitas coisas no relacionamento de uma mamãe com um filho. Então, fica bem tranquila que, embora teu filho, se você é mãe de um filho que é adotado, não tem problema nenhum, ele pode nascer, ele pode crescer, ele pode se desenvolver normalmente como uma criança fantástica, porque você que está aqui me assistindo é a garantia dessa criança. E a criança sempre vai escolher o adulto, a criança escolhe você, ela vai escolher você como mãe também, apesar de você não ter sido a mãe biológica dela. E se você gostou da dica que eu te dei hoje, curta, comenta, compartilha, marca teus amigos. E eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal. Beijo grande para ti.